que lente que eu compro? Eu vejo que também é um dos recordes de perguntas que eu recebo aqui no meu Instagram. Lembrando que assim, eu não estou reclamando que vocês me perguntem, tá? Até porque a dúvida de vocês é o nosso vídeo de amanhã, é o nosso curso de amanhã. Então assim, eu estou aqui exatamente para isso. Só que assim, o grande lance é o seguinte. Eu preciso fazer vocês entenderem qual lente você precisa e não exatamente o modelo que você tem que comprar. A ideia, gente, é simplificar, tá? Para vocês conseguirem ir de forma talvez mais certeira, ok? A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o ângulo de visão. O que é esse tal ângulo de visão? Bom, olha só. Vocês vão observar que ao longo do curso, e principalmente nas aulas práticas, eu vou estar falando, agora eu estou aqui com uma 50 milímetros. Agora eu estou com uma 85 milímetros. Agora eu estou com uma 16-35. Que raio que é isso? Bom, olha só. Nas câmeras DSLR, o ângulo de visão da lente ele é medido em milímetros. Ok? Existe uma explicação didática, tá? Que a distância focal ela é definida como a distância entre o centro óptico da lente até o sensor da câmera. Tá, blá, 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 mas eu estou aqui para simplificar a vida de vocês, ok? O ângulo de visão nada mais é do que o mundo que está na frente do fotógrafo, ou seja, o mundo que está na frente da câmera que vai sair na fotografia, o mundo que você vê através do visor. Quanto menor esse número, maior é o meu campo de visão. Presta muita atenção nisso. Quanto menor esse número, maior é o meu campo de visão. Eu vou colocar aqui uma imagem usando diferentes ângulos de visão para vocês conseguirem entender o que eu estou falando aqui. Por exemplo, vocês vão observar que nessa imagem aí, quanto menor o número, mais elementos tem dentro da minha imagem. Quanto maior esse número, mais fechadinho vai ficando, menos assunto eu tenho na minha imagem. Então, assim, resumindo, o ângulo de visão, ele vai determinar como uma cena ela pode ser enquadrada e composta dentro da fotografia. Então, assim, quando eu falar que eu estou com uma 50 milímetros, é porque eu estou dizendo que essa lente me dá esse ângulo de visão, que é 50 milímetros. Quando eu estou falando que eu estou com uma 16 milímetros, é porque eu estou falando de uma lente que me dá esse ângulo de visão, 16 milímetros. Agora, vamos entender uma outra coisa aqui. Existem as lentes fixas e as lentes de zoom. A lente fixa, eu tenho somente um ângulo específico, tá? Se eu quiser aproximar da cena fotografada, eu preciso andar para frente ou me afastar caso eu queira pegar um ângulo mais aberto, ok? Mas olha só, vamos voltar na nossa imagem. Por exemplo, se eu tenho aqui uma 16 milímetros, eu tenho esse ângulo. Mas se eu quero fotografar bem de pertinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar até próximo do assunto. Agora, olha só, quando eu tenho uma lente de zoom, por exemplo, eu tenho a 70-200. A 70-200, eu consigo fazer o ângulo de 70 até o 200, sem me mexer, sem sair do lugar. Por exemplo, eu estou com uma 70-200 aqui. Como eu tenho do 70 até o 200, se eu pegar e focar no 70, eu consigo dar o zoom até o 200 sem me mexer. Ou seja, a lente me possibilita isso, ok? Então, assim, quando eu falar que eu estou, por exemplo, com uma 16-35, é porque eu faço esse ângulo de visão, 16-35. Se eu falar que eu estou com uma 85, é porque eu tenho somente esse ângulo de visão apenas. Então, se eu quiser pegar um pouco mais aberto, ou se eu quiser um pouco mais de close, eu tenho que andar. A lente fixa, o zoom é a minha perna, é o que defino. Agora, olha só, prestem muita atenção. Por exemplo, a lente do kit de vocês. A lente do kit, ela é 18-55. Então, significa que ela tem o quê? 18, 19, 20, 21, 22, até o 55. Então, eu tenho esse ângulo de visão
que eu posso utilizar. Agora, se eu estou com uma 50, significa que eu tenho somente esse ângulo de visão, ok? Bom, por exemplo, eu estou gravando essa aula com uma full frame, com uma lente 50mm. Eu também estou gravando ao lado, também com uma full frame, porém com uma 85mm. Eu vou migrar para lá agora. Olha, esse é o ângulo 85mm. Vocês conseguem observar como a imagem fecha? Ó, eu vou voltar. Esse é o ângulo 50mm. 85mm, 50mm. Então, gente, olha só. Eu vou colocar agora uma lente 16-35 na câmera ao lado. Presta muita atenção. Essa lente, como eu falei, ela é 16-35. Ou seja, ela faz o ângulo 16 até o 35. Ou seja, significa que ela é uma lente que eu consigo dar zoom. Ou seja, eu consigo dar o zoom sem sair do lugar. Eu vou migrar para cá. Agora eu estou no ângulo 16. Vocês estão conseguindo observar que quanto menor é o número, mais é o mundo que aparece na fotografia. Então, eu estou agora no ângulo 16. Eu vou pedir, ó, o Arthur vai dar o zoom por 35. Agora eu estou no ângulo 35mm. Então, a lente de zoom, ela me possibilita fazer isso. Ó, eu vou voltar 35, eu estou com 16. Então, aqui eu estou 16, aqui eu estou 35. Estão conseguindo entender, gente? Eu volto para cá. Olha só, Renan, mas que lente eu compro? Olha, a escolha da lente depende muito do uso e talvez do estilo que o fotógrafo tem, do projeto que ele está trabalhando e principalmente do orçamento que ele tem, tá? Mas se fosse para eu te dar um conselho hoje, tá, baseado na minha experiência, gente, eu estou falando de um cara que ia para um casamento com uma 8mm, com uma 35, com uma 50, com uma 85, uma 70-200, uma 17-50, até que eu comecei a entender que eu não precisava daquilo, tá? Hoje eu preciso somente de um plano aberto, um plano fechado e talvez pelo custo-benefício uma 50mm, que é o meio termo ali entre os dois. Gente, eu falo com muita propriedade. Tudo que você vai fazer hoje dentro do mercado convencional da fotografia, você consegue fazer com esse kit que eu te falei. Uma lente aberta, um meio termo e uma fechada. Hoje, o kit que eu uso, tá, para os meus trabalhos, eu tenho uma 16-35, eu tenho uma 50mm e eu tenho uma 85. Hoje é tudo que eu preciso. Tá? Então, assim, lembrando que eu estou aqui para te ajudar a investir certo. Eu estou falando de uma maneira geral. Vai ter situações específicas que, eu quero fotografar esporte, jogo de futebol, que eu vou ter que ter uma 400mm para que lá de fora da linha do campo eu consiga pegar o jogador lá dentro. Então, assim, sim, é uma situação específica, mas como eu disse, dentro do mercado convencional, ok? Um detalhe importantíssimo. Existem as lentes claras, existem as lentes escuras, tá? Mas nós temos uma aula irmã, que é uma continuação dessa, onde eu falo mais especificamente sobre o diafragma, tá? E depois dessa aula, eu tenho certeza que as suas dúvidas sobre que lente comprar estarão resolvidas. Eu só quero deixar um detalhe muito importante. Nós também temos as lentes que o foco é manual, outras que o foco é automático e manual. Ou seja, como o próprio nome diz, a lente manual, quem faz o foco é você, ou seja, é sua mão. Por exemplo, eu estou filmando aqui do lado com uma lente que ela é automática e manual. Eu vou colocar o foco manual agora para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Olha só, migrei para cá. O foco está em mim. Manualmente, eu vou migrar o foco lá para trás. Então, ou seja, o foco está lá atrás. Eu volto o foco para cá. Ou seja, isso eu estou fazendo manualmente. Ou seja, foco lá atrás,
o foco em mim. Então, gente, olha só. O foco automático, como o próprio nome diz, ele faz automaticamente esse foco. Eu, por exemplo, eu só trabalho com foco automático, porque é muito mais preciso, ok? Um outro assunto que é muito interessante eu falar aqui dentro dessa aula é sobre a distorção de lentes, tá? Vai chegar um momento da sua vida que você vai se deparar com isso e eu tenho certeza que você vai se lembrar dessa aula. Como vocês já aprenderam sobre o ângulo de visão, você já sabe que é uma lente aberta, o que é uma lente grande angular, uma lente fixa ou uma lente de zoom. Se você não entendeu, pausa aqui, volta lá no início. Agora eu quero te explicar um pouquinho sobre a distorção que as lentes podem causar na sua fotografia. Presta muita atenção. Quanto mais aberto for a sua lente, maior é a distorção que ela vai causar na sua fotografia. E eu vou explicar o porquê. Dentro da lente, tá, a grande angular, a gente já tem distorção mesmo quando o assunto está ali bem enquadrado, tá? Mas nós temos uma área, tá? Eu vou estar mostrando aí na tela, que é uma zona que a distorção ou aberração é muito maior, tá? Então, vocês precisam evitar que o assunto de vocês esteja próximo dessa borda, tá? Olha só, eu vou colocar aqui agora o sensor para vocês terem uma ideia de onde fica essa zona quando eu vou fazer a fotografia. Repare que as bordas da foto ficam muito mais próxima da lente, da borda da lente. E aí qualquer assunto que esteja nessa área vai distorcer muito mais do que a informação que tiver ali na área central. Lembrando assim que se eu for fazer uma foto na vertical, essa zona de distorção ela vai para o topo ou para a parte de baixo da fotografia. Tem pessoas que até gostam dessa distorção, mas tem pessoas que podem odiar. Às vezes tu vai fazer uma foto, a pessoa pode achar que ela está gorda, tá? Ou que ela ficou cabeçuda, ou na verdade ela não está sabendo te explicar, mas ela está nessa área de distorção. Eu vou dar um exemplo aqui, um ensaio que eu fiz lá em Jericoacoara. Olhem, por exemplo, essa foto. Eu fiz ela na vertical, ou seja, a distorção ficou no topo, tá? E embaixo. O que aconteceu? A noiva ficou com um pezão. Por quê? Porque o pé dela estava nessa área de distorção. Então, se você está fotografando com uma grande angular, você tem que evitar essa área, senão você vai deformar o assunto que você está fotografando. Um outro detalhe que vai causar distorção é a distância que você vai estar do assunto. Se eu me aproximar muito do assunto, vai distorcer, porque o assunto ele vai entrar nessa borda, ok? E é por isso que é legal você entender sobre o ângulo de visão, saber o que você quer fazer e qual lente você vai usar, porque, por exemplo, às vezes você quer fazer uma foto de close, uma foto só do rosto da pessoa, um retrato, e aí você só tem uma lente aberta. Aí você vai chegar perto, o rosto dela vai distorcer, tá? Você até consegue resolver um pouquinho disso na edição, mas não é o momento de falar disso agora. Olha só, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Uma mini prática para vocês conseguirem enxergar exatamente sobre isso que eu estou falando, sobre essa distorção. Gente, olha só, presta muita atenção o que a distorção de uma lente ela é capaz de fazer com a foto. Eu vou fazer uma foto aqui com a 85mm, depois eu vou fazer a mesma foto com o mesmo ângulo com uma 50mm e depois eu vou fazer a mesma foto com o mesmo ângulo com uma 16mm. Vamos lá, primeiro aqui eu estou com a 85, eu vou fazer uma foto bem de close, vamos lá. Vou chegar bem de pertinho. Pronto. Essa é a primeira foto feita com a 85. Agora, eu vou colocar a 50mm. Vamos lá. O mesmo ângulo. Deixa eu até ver aqui.
Pegando aqui o braço. Chega mais próximo um pouquinho. Agora eu vou fazer também com a 16 milímetros. Vamos lá, estou aqui com a 16 milímetros, que é uma lente mais aberta. Então, para eu conseguir o mesmo ângulo, eu vou chegar bem próximo. Então, gente, olha só. 16 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros. Então, isso é o que a distorção de uma lente pode fazer com a foto. Tomem muito cuidado, principalmente com as lentes grande angular. Se você chegar muito próximo, vai distorcer. Tome muito cuidado sempre com as arestas, tá? Com as bordas. Por exemplo, olha só, eu vou fazer uma foto dela aqui de corpo inteiro, tá? Bota o pé um pouquinho para frente, Mari, um pouquinho para frente. Isso, e olha para lá. Olha só. Gente, olha o tamanho que tá o pé dela. Pode dobra mais o pé para cá. Isso. Olha o tamanho que ficou o pé dela. Então, assim, tudo que tá na borda, ele vai distorcer. Tudo que tá no meio, ele vai manter. Então, olha só, tomem muito cuidado com o que vocês deixam na borda. Por exemplo, se eu deixar o rosto dela em cima, olha só o rosto dela como distorceu. Então, se for fazer foto grande angular, tentem não colocar o assunto principal na borda, senão você vai distorcer. Então é isso, distorção de lente, mais uma dica para você. Bom, um outro exemplo que vocês devem evitar nessas fotos com grande angular é deixar linhas nas laterais da foto. Por quê? Porque ela vai distorcer, ok? Então assim, vamos concluir aqui. Vocês já conseguiram entender a diferença entre uma lente fixa e uma lente de zoom, ok? Vocês conseguiram entender também o milímetro de cada lente. E agora vocês também sabem sobre a distorção de lente e o que ela pode causar numa fotografia. Destacando aqui só um ponto. A distorção, existem diversos tipos de lente, de marcas de lente diferente. E sim, algumas têm uma tecnologia que distorce menos, ok, tá? Eu sei que cada lente tem as suas particularidades, o foco é mais rápido, outra tem mais nitidez, outra, a estrutura física dela é mais resistente, é robusta, mas assim, como eu não tenho como falar especificamente aqui para vocês de cada lente, né, porque a gente tem aí milhares de lentes no mercado, eu estou explicando o conceito de uma maneira geral, para você que está entrando na fotografia. Tá? Por exemplo, você vai comprar uma lente 16mm, cara, se você jogar no YouTube, você vai ver exatamente um review falando tudo sobre essa lente, né, comparando com outras lentes. Então, assim, eu não tenho como falar aqui de todas as lentes, eu estou explicando para vocês o conceito, mas assim, ao longo da carreira, vocês vão começar a se interessar mais por essas particularidades, vão começar a entender, de fato, o que vai ser relevante para vocês optarem por comprar uma lente ou não, enfim. Então, basicamente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Como eu disse aqui, nós temos uma aula irmã, que é a próxima aula que fala sobre diafragma, e com essas informações, todas essas dúvidas que tinha na sua cabeça, eu acho que vai ficar bem mais claro, ok? Por hoje é só.